Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Meu nome é Adriano Carlos e hoje nós damos início ao módulo 8º com o tema Movimento Espírita e a Unificação. Antes de mais nada, quero agradecer por todo esse momento aqui junto de vocês, com muito aprendizado, com muito estudo, né? Hoje é a nossa penúltima aula do EG 1. Espero ver vocês de novo, quem sabe, né, no estudo sistematizado da doutrina espírita, no tomo 2. Bem, então vamos dar início aqui ao nosso tema de hoje, do movimento espírita e unificação. Aqui nós vamos ver como que foram criadas o conceito, as diretrizes e a estrutura do movimento espírita, né, que são passados para todos os centros espíritas, para todos aqueles que estudam, para todos aqueles facilitadores, né, para todos os centros que trabalham com a nossa doutrina. Então vamos lá. Primeiro aqui, começando com o conceito do movimento espírita. É uma atividade meio que tem por objetivo fortalecer, facilitar, ampliar e aprimorar a ação do movimento espírita em sua atividade fim, que é de promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Decorre da união fraterna, solidária, voluntária, consciente e operacional dos espíritas e das instituições espíritas. É fundamental para o fortalecimento e o crescimento das instituições espíritas e para a correção de eventuais desvios da adequada prática da doutrina e administrativa, da adequada prática doutrinária e administrativa. Então, o que quer dizer aqui? Esse movimento ele é uma atividade meio, ou seja, ele vai facilitar o estudo, todo o trabalho envolvendo a disseminação do conhecimento espírita. Então, eles ajudam a fortalecer e a disseminar todo esse conhecimento. Né? Isso é feito, como diz aqui, de uma união fraterna entre os espíritas e as instituições solidárias, voluntárias. Né? Então, é a junção de todos esses trabalhos, né, de todas essas pessoas que fazem parte da doutrina, para ampliar esse entendimento, para ampliar a disseminação da doutrina. Desenvolve-se através de um permanente contato com os grupos, centros ou sociedades espíritas, colocando à disposição dos mesmos sugestões, trabalhos, experiências e programas de apoio às suas atividades. Realiza reuniões, encontros, cursos para dirigentes e trabalhadores para renovação e atualização de conhecimentos doutrinários e administrativos. Então, como que é feito, né? Por exemplo, a nossa Federação Brasileira, ela reúne todos esses grupos, esses centros, essas sociedades espíritas, as pessoas que trabalham juntas, né, que trabalham disseminando a doutrina, trabalham explicando juntamente com os colaboradores, os trabalhadores. Então, vez ou outra, né, vocês vão ver que a federação vai lançar um congresso, uma reunião, um encontro para debater a doutrina, saber suas atualizações, saber como que os centros estão trabalhando, como que eles estão disseminando, né, ensinando a doutrina, como é que eles estão passando, saber se eles estão seguindo bem as diretrizes das federações, as diretrizes do evangelho, né, sabendo como que é a aplicação da doutrina espírita em todos esses centros. Então, ela realiza ainda eventos destinados ao grande público para a divulgação da doutrina espírita. Então, aqui, como vocês podem ver, não é só para quem já está na doutrina, mas também para quem quer conhecer. Porque, querendo ou não, é um trabalho, né, de todo espírita disseminar a doutrina, levar a doutrina para as outras pessoas. Então, esse de grande público justamente para demonstrar como que é a doutrina espírita e para tentar angariar outros trabalhadores, né, outras pessoas para a doutrina. Aqui vocês podem ver, por exemplo, a imagem, né, do site da federação, onde eles mostram aqui alguns trabalhos que eles fazem, como, por exemplo, teve no Natal passado esse concerto de Natal, onde publicado, assim, faz uma publicidade da doutrina espírita. Vocês podem ver também aqui que tem, se vocês entrarem lá no site, vocês vão conseguir ver alguns congressos, algumas reuniões,
ou até cursos gratuitos disponibilizados para todas as pessoas, não só os trabalhadores, mas também para quem quer conhecer a doutrina, né? Para quem já é facilitador, para quem já trabalha com a doutrina, mas também para quem quer conhecer. Então, o site da Federação Espírita Brasileira é muito bom para você se manter atualizado, para você saber o que está sendo divulgado no seu estado, onde você estiver, né, na sua cidade, o que tem alguns centros espíritas que você pode conhecer, né? Aqui, por exemplo, algumas sedes, né, todas essas aqui da Federação. E quais são as diretrizes desse movimento espírita? Bom, antes de mais nada, é necessário dizer que essas diretrizes elas não foram criadas assim à toa ou a partir de um momento próprio da federação. Essas diretrizes elas já vêm definidas desde Allan Kardec, desde quando ele codificou a doutrina. Ali, os espíritas, né, quando ele recebeu toda a informação da doutrina espírita, ele passou a codificar, ele também já recebeu da espiritualidade superior algumas diretrizes. Então, como que deveria ser o comportamento, como é que deveria ser, o que a doutrina prega, né? E aquilo que a gente já vem estudando durante todo esse curso. Como que é o evangelho? Como seguir o evangelho? Como buscar a evolução espiritual e moral, né? Praticando a caridade, estudando, seguindo sempre os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, essas diretrizes, apesar delas já serem desse movimento espírita, elas já são dadas desde Allan Kardec. Então, como nós podemos ver aqui, ó, as diretrizes do trabalho de unificação do movimento espírita encontram-se claramente definidas nos escritos de Allan Kardec, como eu falei antes, né? Desde os primórdios do espiritismo, então desde que ele codificou. E lá ele diz: entre os que nele, o espiritismo, veem fatos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir. Uma simples divergência basta para dividi-los. Uma sociedade onde aqueles sentimentos se achem partilhados por todos, com o propósito de se instruírem pelos ensinos dos espíritos, seria não só viável, mas também indissolúvel. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Quanto mais essas doutrinas, essas diretrizes da doutrina forem seguidas, né, conforme a espiritualidade falou, mais ela se torna viável, mais ela se torna fortalecida, mais ela se torna indissolúvel. Então é muito importante para todos aqueles aplicadores, para todos aqueles que vivenciam a doutrina espírita, que frequentam o centro espírita, que eles sigam essas diretrizes desde os primórdios do espiritismo, desde quando Allan Kardec codificou. Tudo aquilo que a gente já vem estudando durante o EG, elas têm que ser aplicadas, né? Como ele fala aqui, ó, uma simples divergência basta para dividi-los. Então, não se pode sair da linha do que prega o Evangelho, não se pode sair da linha do que prega Jesus. Então, assim, você vai diferenciar se um centro espírita é confiável ou não é, porque, infelizmente, nós sabemos que, como os humanos são falhos, ainda erramos muito. Então, por vezes, ao não seguir as diretrizes do Espiritismo, podemos falhar em determinado momento. Mas se você sempre seguir as diretrizes que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai estar no caminho correto. Então, ao tratar da construção do Espiritismo, no livro Obras Póstumas, assinala Allan Kardec: o Espiritismo sustenta princípios que, por se fundarem nas leis da natureza e não em abstrações metafísicas, tendem a tornarem-se um dia o da universalidade dos homens. Todos os aceitarão, porque encontrarão neles verdades palpáveis e demonstradas. Aquilo que a gente conversa desde o início do curso, né? Os princípios em que se fundam o Espiritismo são as leis da natureza, as leis de Cristo, né? Toda a ciência por trás dela. Pretender-se que o Espiritismo chegue a estar por toda parte, organizado da mesma forma, fora utopia. Como pretender que todos os povos da Terra formem uma única nação governada por um só chefe? Então, assim como nós entendemos, né, que o Espiritismo é uma doutrina, né, que tem os seus princípios, nós sabemos que é uma utopia saber que todos os lugares serão seguidos da mesma maneira. A gente vai ver até mais na frente que não existe uma subordinação entre centros espíritas e federações, confederações, mas existem sim princípios e diretrizes a serem seguidos, né? Não vamos entender como se fosse governada por um só chefe,
um só mandante de como que tem que ser a doutrina, né? A doutrina a gente já sabe, todas as diretrizes estão lá no Evangelho. Então, ele ainda segue. Há leis gerais que podem ser comuns a todos os povos, mas que sempre, quanto às minúcias da aplicação e da forma, serão apropriadas aos costumes de cada um. Os espíritas do mundo todo terão princípios comuns, mas cujas aplicações variarão segundo as regiões, sem que por isso a unidade fundamental se rompa. Então, aquilo que eu acabei de dizer, né? As leis gerais, os princípios do evangelho, os princípios da doutrina, eles são um só, são aqueles que todos têm que seguir. Só que é claro que a gente vai saber que de país para país, de região para região, ela pode ser aplicada de uma maneira ou outra diferente, mas é claro, seguindo uma unidade fundamental, né, para que essa unidade não se rompa. Então você vai ver espíritas em vários outros países, na França, Alemanha, Estados Unidos, aqui no Brasil, e próprio aqui no Brasil, aqui no Amazonas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, qualquer outro estado, pode haver uma outra variação de como está sendo aplicada aquela diretriz. Mas é claro que todas elas vão sair de uma unidade fundamental única e principal, que essa sim tem que ser seguida. Assim, acontecerá com os centros gerais do Espiritismo. Serão observatórios do mundo invisível, que permutarão entre si o que obtiverem de bom, uma vez que o objetivo que colimam é o bem da humanidade e não a satisfação de ambições pessoais. Então, novamente, né, tudo aquilo que a gente já estudou. O objetivo principal não importa, aí sim, aqui não importa de qual região você é, de qual país você é, de qual estado você é. O objetivo sempre tem que ser o bem da humanidade, né? A caridade, os bons pensamentos, os bons fluidos, seguir o evangelho nos seus bons costumes, e não as satisfações pessoais, as ambições pessoais. Isso daí, não existe exceção para isso daí. Qualquer centro, qualquer pessoa que esteja vivenciando a doutrina espírita, ela tem que sempre pensar no bem da humanidade, no bem comum. Né? Essas orientações, né, então, essas diretrizes de Allan Kardec, vêm inspirando ao longo do tempo os espíritas do mundo inteiro. Encontram-se presentes nas seguintes diretrizes que norteiam o movimento espírita no Brasil e no exterior. Então, isso daqui são trabalhos, são diretrizes que, mesmo aqui no Brasil, aplicado aqui pela Federação Brasileira, ou em federações de outros países, elas têm que ser seguidas. Então, ele dizia, o trabalho federativo de unificação do movimento espírita baseia-se nos princípios da fraternidade, solidariedade, liberdade e responsabilidade que a doutrina preconiza. Então, vocês podem ver que Allan Kardec, mesmo lá há muito tempo, lá nos primórdios do Espiritismo, ele já tinha uma ideia muito avançada do que poderia se tornar o movimento espírita. Então, daí, ele já percebeu que ia ser muito difundido o movimento espírita, a doutrina espírita. Ele sabia da evolução, do quanto que ela poderia chegar, de quantas pessoas ela poderia atingir. Então, ele já sabia lá na frente que, independentemente se seria lá na França, né, de onde ele era, ou na Espanha, na Argentina, aqui no Brasil, não interessava. Toda a unificação do movimento deveria se basear nos princípios da fraternidade, solidariedade, liberdade e responsabilidade, que é tudo isso que a doutrina espírita preconiza, que a gente acabou de falar, o bem da humanidade. Então, quem se baseia nesses princípios, fraternidade, solidariedade, liberdade, está sempre seguindo os preceitos do Evangelho, as diretrizes do Evangelho. Ele continua, caracteriza-se por oferecer sem exigir compensações, ou seja, sem ver o bem próprio, né? Sem atingir satisfações pessoais. Ajudar sem criar condicionamentos, ou seja, fazer o bem sem olhar a quem, sempre preservando o bem da humanidade. Unir sem tolher iniciativas. De novo aqui ele falando que não é uma doutrina para ser regida por um chefe só, como a gente acabou de ver. Né? Então, unir sem tolher a iniciativa dos outros, preservando os valores e características individuais, tanto dos homens como das instituições. A integração e participação das instituições espíritas nas atividades federativas e de unificação são sempre voluntárias e conscientes, realizadas em nível de igualdade e sem subordinações, respeitando e preservando a independência, a autonomia e liberdade de ação de que desfrutam. Isso aqui é muito importante, né? Inclusive, a gente acabou de falar sobre isso. Ou seja, como não existe um chefe, não existe, vamos dizer assim, o dono da verdade absoluta, o movimento espírita, ele se deixa muito livremente
para os centros operarem, para os centros espíritas trabalharem, para os trabalhadores irem lá estudar e praticar o evangelho, não existindo subordinação. Então, um centro espírita que você possa frequentar, que nós possamos frequentar, não necessariamente ele está ligado à federação do seu país, né? Não existe essa subordinação. É claro que a federação ela vem como forma de tentar organizar, tentar dar diretrizes. Então, ela dá, vamos dizer assim, conselhos, orientações que cabe você, como praticante ou centro, né, que você frequenta, seguir se você concorda ou não. Não precisa seguir a ferro e fogo aquelas orientações. As orientações são mais um modo de dar um caminho, de facilitar, justamente para ampliar a divulgação do espiritismo, né? Falar mais sobre o espiritismo. É claro que essa liberdade, essa autonomia e essa independência, elas não são ilimitadas. É aquilo que a gente falou, elas são limitadas pela própria doutrina, por onde se baseia a própria doutrina. Por exemplo, esse nosso estudo que nós estamos tendo aqui, ó, o livro que nós seguimos, não sei se dá para ver direito aqui, ó, o EGE, ele é publicado pela Federação Espírita Brasileira, ou seja, nós utilizamos o EGE, né, esse estudo sistematizado, que foi organizado pela Federação Espírita Brasileira. Isso não quer dizer que qualquer outro centro espírita tem que seguir esse livro. Ele pode ter o seu próprio, vamos dizer assim, seu próprio planejamento de ensino, seu próprio cronograma de ensino. Isso aqui é mais uma orientação. E nós, como nos filiamos à federação, nós entendemos que as orientações que a Federação Espírita Brasileira dá, nós utilizamos da sua literatura, né? Isso exatamente como forma de facilitar, como forma de divulgar esse estudo. Mas isso não quer dizer que um outro centro não possa usar um outro livro ou um outro método, certo? Em todas as atividades federativas deve ser sempre estimulado o estudo metódico constante e aprofundado das obras da codificação de Kardec. Essas atividades têm por objetivo maior colocar com simplicidade e clareza a mensagem consoladora e orientadora da doutrina ao serviço e ao alcance de todos, especialmente do mais simples, por meio do estudo, oração e do trabalho. Ou seja, tudo isso, né, que existe nessa unificação, nessa atividade federativa, é justamente com esse objetivo maior, dar mais simplicidade e clareza, como eu disse, mostrar o caminho, organizar, falar, olha, desse jeito aqui é um bom jeito de se divulgar a doutrina, de falar sobre a doutrina, é um bom modo de se estudar. Não quer dizer que não existam outros, talvez até melhores, né? Mas sempre lembrando que sempre tem que seguir os preceitos da doutrina espírita. Não adianta essa autonomia e essa independência, essa liberdade não quer dizer que você vai fazer de qualquer jeito, da sua cabeça e com outros princípios. Os princípios são aqueles dados pela codificação de Allan Kardec, como falamos antes. Então, por exemplo, aqui vocês já viram essa imagem em outras aulas, são os livros, né, as obras básicas e o livro dos espíritos, de onde surgiu todos os princípios de onde surgiram todos os princípios e todas as diretrizes que o movimento espírita tem que seguir, independentemente se é federativo, se não é federativo, qual centro espírita, um bom centro espírita, um centro espírita de respeito, um centro espírita que você entende como correto, ele segue todos os ensinamentos dados pela doutrina espírita nessas obras básicas, né? E quanto à estrutura, como foi feita a estrutura desse movimento espírita? Bom, de novo, Allan Kardec, como muito sábio, ele já visualizava que lá na frente a doutrina espírita iria crescer. Então ele já verificou, ele já teve esse insight de pensar assim, não, como que vamos estruturar para dar cada vez mais firmeza e solidez à doutrina? Então, segundo as palavras dele, né, quanto à estrutura mais adequada ao movimento espírita, Kardec também apresenta suas diretrizes gerais. E dentre trechos mais significativos consta, ou seja, isso aqui foi retirado das obras básicas. Durante o período de elaboração, a direção do espiritismo teve que ser individual. Era necessário que, saídos nos estados de embriões, numa multidão de focos, se dirigissem para um centro comum, a fim de serem aí examinados, de sorte que um só pensamento presidisse a coordenação deles,
a fim de estabelecer-se a unidade no conjunto. Hoje, que o trabalho de elaboração se acha concluído, que estabelecidos que se acham os princípios gerais da ciência, a direção tem que se tornar coletiva, porque o movimento há de vir em que o seu peso excederá as forças de um homem, e porque maior garantia apresenta um conjunto de indivíduos do que um só, capaz de abusar da sua autoridade e de querer que predominem suas ideias pessoais. Em vez de um chefe único, a direção será confiada a uma comissão central, permanente, cuja organização e atribuições se definam de forma a não dar vez ao arbítrio. Então, aquilo que a gente já falou. Vocês veem como parece repetitivo, mas é que Allan Kardec deixou muito bem elaborado tudo como seria feita essa doutrina. Então ele fala, na hora da codificação, foi sim a espiritualidade, né, superior, e escolheu ele para ser o codificador, e ali sim, naquele momento, mas somente naquele momento, como se ele tivesse sido a voz do espiritismo. Né? É claro, vocês lembram que ele não foi sozinho, ele teve a ajuda de outros médios, mas ele que codificou, foi ele que reuniu todos esses princípios, essas diretrizes. Só que ele já sabia, tanto que ele fala aqui, ó, hoje o trabalho já está concluído, a doutrina já existe. Então a direção tem que se tornar coletiva. Então hoje precisa sim de uma comissão central com outras pessoas para decidir, justamente porque por ainda sermos humanos falhos, nós sabemos que um grande poder concentrado só em uma pessoa, pode ser que essa pessoa tenda a abusar, né, da sua autoridade e predominar essas suas ideias pessoais. Então, ele já sabendo disso, já deu essa diretriz para a gente, né? Não, vai ser formado uma comissão, vão ter que existir outras pessoas para que seja confiada toda essa direção, essa organização, justamente para não se dar o arbítrio de uma só pessoa. Ele continua, a comissão central será, pois, a verdadeira cabeça, o verdadeiro chefe do espiritismo, que nada poderá sem o assentimento da maioria, ou seja, retirando o poder de uma pessoa só. Suficientemente numeroso para se esclarecer por meio da discussão, não será bastante para que haja confusão. Ou seja, é claro que tem que ter mais gente para ser decidido, mas não tanta gente ao ponto de causar confusão, porque imagina se tudo que tivesse que ser decidido seria decidido por inúmeras pessoas. Como que a gente conseguiria organizar tendo tantas opiniões contrárias? Então, grandes opiniões, justamente daquelas pessoas que têm uma autoridade moral mais reconhecida, a gente vai até ver mais aqui embaixo, são aquelas pessoas mais centradas a fazer essas decisões, a tomar essas decisões. Representando a opinião coletiva, forçosamente terá uma autoridade que jamais teriam se emanasse em um só indivíduo. Ou seja, dividir para unificar. Fica aqui entendido que se trata de uma autoridade moral, isso que eu acabei de falar, ou seja, não é uma pessoa que tem uma imposição sobre as outras por qualquer outra característica, e sim uma qualidade moral conhecida por todos. Então, as pessoas que fazem parte desses conselhos, elas têm um grau de autoridade moral muito elevado. Então, no que respeita à interpretação e aplicação dos princípios da doutrina, e não de um poder disciplinar qualquer. Ou seja, aquelas pessoas que têm autoridade moral são aquelas pessoas que seguem o evangelho, que seguem os princípios da doutrina na ótica de Cristo, sem qualquer desvirtuamento, vamos dizer assim, um desvirtuamento pessoal. Né? Então, não é um poder disciplinar ao livre-arbítrio, mas sim baseado-se nos princípios da doutrina espírita. Dando exemplo aqui agora no Brasil, os esforços unificadores tiveram início com a atuação segura do Dr. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes foi um médico, militar, escritor, jornalista e filantropo, e expoente da doutrina espírita. Era conhecido como médico dos pobres. Ele nasceu em 1831 e desencarnou em 1900. E ele se inspirou nas páginas de obras póstumas de Allan Kardec, de cuja obra foi o primeiro tradutor. Muitas foram as iniciativas de Bezerra de Menezes no sentido de preservar a unidade doutrinária e assegurar a continuidade da propagação do espiritismo e que continuam até hoje. Ou seja, ele preservou aquela unidade doutrinária, aqueles princípios retirados das obras básicas, inclusive também nas páginas das obras póstumas, para a propagação da doutrina espírita aqui no Brasil. Duas dessas iniciativas são consideradas marcos históricos do nosso movimento. Quais são essas?
Então, quais são essas bases da organização espírita? Bom, primeiro, trata-se de um documento proposto pela Federação Espírita Brasileira e aprovada por espíritas de todo o país, no conclave sem precedentes realizados em 1º de outubro de 1904. Então, desde lá de 1904, foi feita essa base da organização espírita. E quais são os pontos desse significado? Bom, empregar desde já todos os esforços para a criação, na capital de cada estado, de um centro espírita calcado nos moldes da FEB, lá no Rio de Janeiro, né, onde ela é instituída, tendo por fim promover a organização e filiação de associações de estudos e propaganda em todo o estado, ou seja, cada estado brasileiro teria uma federação, né, para ser criado em cada capital de estado, pelo menos uma federação que se reportaria à Federação Espírita Brasileira. Tais instituições, aderindo ao programa da FEB, a ela se filiarão, sem nenhuma relação de dependência disciplinar, mas unicamente com intuitos de confraternização e unidade de vistas. Como nós falamos lá no início, não existe hierarquização, não existe um centro espírita, a Federação Amazonense, filiada à Federação Espírita Brasileira, ela não é hierarquicamente inferior à Federação Brasileira. A Federação Brasileira não tem nenhum poder disciplinar sobre a Federação Amazonense. Né? Isso é justamente como uma forma de melhor organizar, de confraternizar, de formar congressos, cursos juntos. E assim também os centros espíritas que são filiados à Federação Amazonense. E o outro ponto foi esse Pacto Áureo. O que é o Pacto Áureo? Bom, trata-se de uma grande conferência espírita no Rio de Janeiro, em 5 de outubro de 1949. Os signatários desse pacto já não eram apenas pessoas físicas. O movimento espírita havia crescido, ou seja, já não eram mais só os espíritas. Existiam também as federações, né? A Federação Espírita Brasileira, algumas federações estaduais. Alguns estados já possuem suas entidades representativas que assinaram o documento, como acabei de falar. É criado o Conselho Federativo Nacional, órgão com finalidade de executar, desenvolver e ampliar os planos de sua organização federativa. Mais tarde, em 1985, são criadas as comissões regionais, que desenvolverão suas atividades, observando os norteamentos do Conselho Federativo Nacional. Então aqui a gente vê como era mais uma parte burocrática, mais uma parte assim de organização das federações. Mais tarde, dentre as atividades das comissões regionais estão coordenar e promover em nível regional as atividades que tenham por fim a difusão da doutrina e as tarefas de unificação. Então, como vocês podem ver, o fim é sempre o mesmo. O objetivo é sempre organizar para disseminar mais a doutrina espírita. Né? E sobre o Conselho Espírita Internacional. Em 18 de novembro de 1992, foi fundado o Conselho Espírita Internacional, sendo um organismo resultante em âmbito mundial das associações representativas dos movimentos espíritas nacionais. Então, quais foram os países signatários? Argentina, Brasil, Espanha, Estados Unidos, França, Guatemala, Itália, Portugal e Reino Unido. Então, vocês veem aqui, como a gente falou antes, né? A independência de cada federação a nível mundial. Então, nesse caso, formou-se um Conselho Espírita Internacional, lembrando sempre que eles conjugavam esforços e somavam experiências, objetivando o permanente fortalecimento e aprimoramento das atividades do movimento espírita em geral, sendo de suma importância para o movimento em todo o mundo. Ou seja, vocês podem ver que essa independência, apesar dela ainda ser internacional, todas elas são ligadas pelos mesmos princípios e diretrizes vindos lá de Allan Kardec, quando codificou o Livro dos Espíritos. Né? Então, essa aqui foi a minha contribuição para esse módulo. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui, a visualização de todos vocês. A gente vai finalizar, como sempre, agradecendo ao nosso maior mentor, ao nosso mestre, Jesus Cristo, que ele possa abençoar todos vocês, abençoar sempre todos esses nossos estudos. Foi um grande prazer estar aqui no EJE com vocês, Ju. Espero que possamos nos encontrar em outras aulas. Fica aqui meu grande abraço e até mais. Fiquem com Deus.